Ouça a Antena Zero no seu smartphone ou no seu tablet. Acesse tunin.com e dê uma busca. Antena Zero. A Rádio Antena Zero apresenta Desobediência Sonora. Boa tarde, tá indo ao ar mais um Desobediência Sonora aqui pela Rádio Antena Zero. E hoje a gente está com uma convidada super especial para falar de um tema que a gente estava muito afim de trazer para o programa. A gente está com a Thaís Linhares, que é mestranda em Ciências Sociais pela Unesp, e a gente hoje vai falar um pouco sobre militarismo na perspectiva anarquista. E a Thaís, que é especialista no tema, enfim, veio trazer um pouco de conhecimento para a gente. Muito obrigada, Thaís, seja super bem-vinda. Obrigada, gente, pelo convite. Eu que fico lisonjeada e feliz de estar participando. Que bom, muito, muito obrigada mesmo. E já vamos começar, porque tem muito papo para bater, senão a gente depois não fica sem tempo. Vamos começar. Acho que antes de mais nada seria legal você trazer um pouco do conceito de exército popular na perspectiva anarquista, que acho que é uma boa introdução para o que a gente vai abordar ao longo do programa. Gostaria de primeiro falar sobre esse tema, é que ele é muito pouco estudado ainda, tem poucos trabalhos que refletem sobre esse tema, e ainda mais de maneira unificada, né? O que tem presente em vários processos que tiveram influências anarquistas. Então ainda é uma pesquisa bastante inicial, digamos assim. Eu, na verdade, estudo os anos de clandestinidade da FAO, e tentei ampliar mais o escopo dentro desse artigo, dentro desse tema recentemente. Então, salientar isso, que tem pouco tema, pouca coisa sendo produzida, tem coisas bastante interessantes, mas ainda é pouco, então é mais ou menos isso. Os amigos de Durruti, eles trouxeram uma reflexão que eu considero bastante importante sobre essa concepção do exército popular, que é: o exército tem caráter de classe e é revolucionário. Então, acho que quando eles destacam essas duas concepções, né, ser de caráter de classe e ser revolucionário, você espanta, né, joga para longe qualquer concepção de luta armada, que seja dentro do sistema capitalista e de um militarismo estatal, né, um militarismo subserviente ao Estado. Então, entendendo que é anticapitalista e antiestatal. E outra coisa que eles trazem bastante no processo que eles estiveram, mas que de contribuição para a reflexão desse tema, é o autofinanciamento. Então, eles entendiam que os trabalhadores, os militantes, os revolucionários desse processo, eles deveriam ter condições de desenvolver suas próprias armas, de desenvolver seus próprios recursos para o autofinanciamento. O autofinanciamento é importante para a gente compreender uma certa autonomia plena do processo revolucionário. Então, eu acho que esses três eixos, digamos assim, eu acho que eles abarcam relativamente bem sobre o caráter popular. Só que outra coisa também que é importante para compreender isso é a necessidade de um programa revolucionário. Eu acho que essas experiências, as experiências anarquistas dentro desse campo, elas trazem a necessidade de estabelecer critérios políticos, ideológicos bem estabelecidos. E aí compreender nesse sentido que o exército, ou a luta armada, né, de maneira mais geral, ela é um movimento, ela é parte de um movimento, ela não é um fim em si mesmo. Então, a constituição de um exército, de uma guerrilha, da luta armada, ela tem que ser um movimento, ela tem que ser uma alavanca para o processo. Ela não pode ser o fim, não é só a constituição dele que dá, ela precisa ter um norte, né? Ela precisa ir além. Então, acho que isso está pouco quando a gente tem processos de autogestão das fábricas, dos postos de trabalho, coletivização de terra, ressaltando a importância da educação e da cultura, como muitos desses casos tiveram. Então, objetivando que é a construção do socialismo libertário e não da militarização da sociedade. Outra coisa importante é a subversão da hierarquia. Quando a gente fala sobre exército, a gente pensa, ou luta armada, a gente pensa sempre um processo de cima para baixo, né? Alguém que manda, uma patente alta que manda no seu
inferior. Mas essas experiências e esses teóricos, eles resgatam questões importantes dentro do anarquismo, que é o federalismo, o voluntariado e a submissão de decisões coletivas e a rotatividade de tarefa. Então, não há o recrutamento, você escolhe, você tem consciência do que você está se candidatando. O federalismo e a democracia direta, você é escolhido, então há uma assembleia, há um conselho, há uma reunião que te elege a esse posto, e na rotatividade de tarefas, você está coordenador, você está à direção, você está comandante. Em algum dado momento, se você não cumprir mais, ou se alguém outro quiser, muda-se as cadeiras. Então, eu acho que essa subversão da hierarquia e, assim, a submissão do exército às decisões coletivas, ela é muito importante, porque você compreende que o projeto de sociedade tem que estar atrelado ao momento em que você caminha, né? Ao passo que você caminha. Você não pode promover, defender uma sociedade horizontal, sendo que você não é horizontal dentro das suas próprias questões, das suas próprias comissões. E, para finalizar, eu acho que outro elemento importante também é a violência revolucionária. Então, entender que é um processo violento, claro que é, mas ele tem um objetivo e ele tem uma consciência por detrás disso. Então, não é uma violência desenfreada, não é a qualquer um, não é sem objetivo. Você tem uma racionalização desse processo. A violência é empregada, as ações diretas são empregadas quando são necessárias, né? Então, você ter noção, clareza de quem é o seu inimigo e é aquele que você está combatendo, eu acho que é muito importante para entender essa concepção de exército ou de luta armada popular, defendida pelos anarquistas. É mais ou menos isso. Legal. Vamos aproveitar então, ouvir nosso primeiro som e aí a gente já volta para continuar esse papo.
Voltamos e, bom, vamos continuar então. Você comentou um pouquinho, quando estava falando sobre o conceito, né, do Exército Popular, sobre as experiências. E acho que as experiências que culminaram nesse conceito, uma delas é a ucraniana. E eu queria que você trouxesse um pouco do que aconteceu ali no começo do século XX, que ajudou a gente a ter base para refletir sobre o assunto. A experiência ucraniana, ela é interessante de um certo sentido porque ela começa, né, ela parte de um retrocesso revolucionário. A Ucrânia, nesse período, ela era território russo, então ela passa, né, ela está presente dentro da Revolução Russa, contudo, numa tentativa de cessar fogo entre o confronto entre Rússia e Alemanha, o seu território é cedido ao exército alemão. Então, todos os ganhos revolucionários que tiveram a Ucrânia, elas são perdidas, né? Porque você tem a invasão do inimigo, né? Do exército inimigo. Então, surge um movimento de resistência e de retomada desse processo revolucionário. Esse movimento é, na sua maioria, camponês, né, campesino, e que no sul da Ucrânia surge o movimento da Makhnovitina. A Makhnovitina é um movimento social composto por maioria campesina pobre, que é uma das forças sociais mais importantes que atuaram no período. Seu nome vem em homenagem ao Nestor Makhno, que era um militante do período, que atuou no período e que foi importante para articular essas forças. E a Makhnovitina atuava dentro do exército revolucionário, né, que é o EIRO, o Exército Insurrecional Revolucionário da Ucrânia. Uma das coisas mais interessantes que eu acredito que eles trouxeram é o respeito da tradição de luta. Então, como a maioria era campesina, a questão da terra é muito presente nessas pessoas. Então, a luta se dá na terra, né? Então, a infantaria é o seu principal, é o seu ponto forte. Então, a questão da terra traz a mobilidade, né? Então, ninguém conhece seu território melhor do que a gente, né? Do que os camponeses, e também um reconhecimento dessa tradição de luta. Isso eu acho importante. Então, não tentar importar algo que venha de fora, entender e estabelecer quais são as próprias limitações ou as próprias forças nesse sentido. Eu acho que a experiência Makhnovitina também botou em prática tudo aquilo que a gente comentou já, que é da democracia direta, do federalismo, do voluntariado, e aprofundaram outras duas questões também, que é a autogestão e a autodisciplina. Era um exército muito autodisciplinador, né? Então o militante, ele exercia uma responsabilidade com o coletivo. A disciplina partia de si, né? Deveria partir de si. E a autogestão, porque conforme eles iam avançando e libertando os territórios das forças alemãs, começava então um processo de coletivização das terras. E aí aquela questão que a gente trouxe também do programa revolucionário, que é você entender com quem você está lidando e qual é o norte. Então, quando você tem a liberação dessas terras, né, a liberdade dessas terras, você começa a a incluir essas pessoas dentro do seu projeto revolucionário. Então, o trabalho com essas pessoas era muito importante, né? Você não podia simplesmente chegar, impor uma nova realidade para aquelas pessoas que já estavam sofrendo e achar que elas iriam gostar. Precisava ter um trabalho acerca do que estava acontecendo, né? E essas pessoas foram se incorporando, se envolvendo politicamente dentro desse processo. Outra coisa também é saber quem é o inimigo. A expulsão e a penalização eram daqueles que cometeram violência contra a classe trabalhadora. Não eram contra aqueles que, de certa forma, estavam se lascando também e sofrendo. Então, é saber quem é o inimigo, né? Isso eu acho muito, muito interessante do que eles trouxeram. E nesse desenvolvimento também, e avançando no programa, nesse projeto, o processo educacional, desenvolvimento cultural, principalmente artístico dessas pessoas, foram trazidas também pelos próprios militares, né, pelos próprios militantes. Então, dentro da liberação dos territórios, havia um processo de alfabetização, havia incentivo ao teatro. Então,
mais uma vez, né, trazendo aquilo que eu disse, né, que avança, tem um norte, tem um objetivo, né. A experiência a experiência ucraniana, ela dá desenvolvimento, ela se encerra por outras questões, mas ela dá um desenvolvimento num segundo momento à plataforma, né, os plataformistas, que são militantes que atuaram no CESU e que fizeram uma análise crítica dele, das coisas que deram certo, das coisas que deram errado, e em 1926 chegaram à conclusão que a Constituição deveria ser de uma organização anarquista coesa em todos os âmbitos. Então, deveria ter um momento de organização anterior e que ser anarquista não bastava. Precisava em todos os âmbitos, no prático, no teórico e no ideológico, serem coesos e ter uma responsabilidade entre os militantes. Eu acho que é mais ou menos isso. E essa tradição do plataformismo, essa concepção é algo que influencia o anarquismo até hoje. Então, foram ganhos teóricos muito importantes, trazidos de uma reflexão dentro da experiência ucraniana. Então, acho que é mais ou menos... Bacana. Vamos então para o intervalo e vamos ouvir mais um som. Vamos para o intervalo e aí a gente volta para falar sobre a experiência espanhola e o que tem tudo a ver com isso. Voltamos já. Magnotina, Magnotina, tes drapeaux sont noirs dans les vents. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Par les monts et par les plaines, dans la neige et dans les vents. À travers toute l'Ukraine, se levaient nos partisans. À travers toute l'Ukraine, se levaient nos partisans. Au printemps, les traités de Lénine ont livré l'Ukraine aux Allemands. À l'automne, la Magnotina les avait jetés au vent. Magnotina, Magnotina, armée noire de nos partisans qui combattent dans l'Ukraine contre les rouges et les blancs. Qui combattent dans l'Ukraine contre les rouges et les blancs. L'armée blanche et des Kinine et entraîne l'Ukraine en chantant. Ma vie toute la Magnotina, la disperse dans les vents. Magnotina, Magnotina, armée noire de nos partisans qui voulaient changer d'Ukraine à jamais toutes les tyrannes. Qui voulaient changer d'Ukraine à jamais toutes les tyrannes. Magnotina, Magnotina, ils sont morts à notre veille. Magnotina, Magnotina, ils sont rouges dans notre sang. Magnotina, Magnotina, ils sont morts à notre veille. Magnotina, Magnotina, ils sont rouges dans notre sang. Magnotina, Magnotina, ils sont morts à notre veille. Magnotina, Magnotina, ils sont rouges dans notre sang. Magnotina, Magnotina, ils sont noirs à notre veille. Magnotina, Magnotina, ils sont rouges dans notre sang. Magnotina, Magnotina, ils sont noirs à notre veille. Magnotina, Magnotina. Você está ouvindo La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Desobediência Sonora.
Antena Zero. A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você. Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas. É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z, porque nós somos uma rádio livre. Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Roots and Tunes aqui na Rádio Antena Zero, toda quinta às 6 da tarde, com Mari Schultz e Rodrigo Sonesso. Convidados, entrevistas, posicionamento, opinião e muito som, porque aqui o Sky é tratado como ele merece, com atitude, postura e muita ideologia. Mad Pizza, toda quinta-feira. Você de novo tá fazendo isso daí, cara. Tô anunciando o meu programa aqui na Antena Zero, cara. Quem falou que é seu, meu? Meu programa. Tá me atrapalhando, você tá me atrapalhando. Sai daqui, velho. Ô, para aí. Chega! Mad Pizza, toda quinta-feira, às 5 da tarde, aqui na Antena Zero. Pô, ela esqueceu de falar meu nome, meu. Não é pra falar, ela vai falar só o meu nome. Não, o programa é meu, cara, tem que falar o meu nome. Rapaz, sai fora daqui. Apresentado por Mad Christian. Apresentado por Henrique Pizza. Mad Christian e Henrique Pizza. Ih, meu nome veio primeiro, cara. Não é você tá aqui, velho. Não é nem você, cara, o programa é meu. Ih, seu caramba, sai daqui. Comentários esdrúxulos. Piadas de mau gosto. Impropérios contra tudo e contra todos. Tudo isso regado ao mais clássico punk rock e ao mais fino hardcore. Programa de Mortal, toda quinta-feira, às 9 da noite, aqui na Antena Zero. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruinas, pero a nosotros no nos da miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Rádio Raio. Estímulos e urgências sonoras. Músicas, conversas, recortes de texto, filmes e vida. Sobre temas que impulsionam e inspiram agindo agora. Todo domingo, às 9 da noite, com Rashi Pash e Vanessa Nicolave, aqui na Antena Zero. Todas as tendências musicais dos anos 80 em um só programa. Sábados, às 10 da noite, aqui na Antena Zero. Apresentação, Silvia Zahara. Antena Zero, expressando liberdade com conteúdo de qualidade. Antena Zero. Você está ouvindo? La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Desobediência sonora. Voltamos e se você pegou pela metade, hoje a gente está aqui falando com a Thaís, que é mestranda em Ciências Sociais pela Unesp, e hoje a gente está trazendo um tema bem legal, que é basicamente fazer as relações entre militarismo e anarquia e como que a teoria anarquista vê o militarismo e a experiência prática disso que a gente tem ao longo da história. Bom, a gente já passou pela experiência ucraniana e eu acho que é muito importante também falar sobre a experiência espanhola, que, enfim, é marcante para o movimento anarquista pela sua materialidade, de fato. E eu queria que você falasse um pouco sobre o que saiu em questões teóricas durante e pós-Revolução Espanhola. O contexto espanhol, para mim, particularmente, é o mais complexo, assim, porque são dois processos em andamento, né? Então, forças progressistas ascendem no país, ganham a presidência, e isso, claramente, a contragosto das forças mais conservadoras do país e alinhadas à Igreja e às Forças Armadas.
não também por coincidência, nos anos 30, né, mas no caso espanhol nos anos de 1936, nos anos 30, a gente vê a ascensão dentro da Europa muito conservadora e reacionária, medieval quase, do fascismo e do nazismo. Então a Espanha, ela começa a incorporar esses elementos de ascensões fascistas dentro das classes mais conservadoras, seja política, seja católica, né, e armada. Então, esse grupo, ele começa a articular um golpe civil-militar dentro do país. Com isso, as forças mais progressistas, as forças mais revolucionárias dentro do país, elas começam a se articular na resistência armada contra essa ascensão conservadora que surge dentro do país. E as duas principais correntes, não correntes, mas influências, digamos assim, é a CNT, que é a Confederação Nacional do Trabalho, que é a maior central sindical do país, com influência anarcossindicalista. Então, a CNT e junto com a UGT, elas vão para cima, elas declaram greve geral, elas exigem das forças mais progressistas, que inclusive ganharam a presidência, serem financiadas, terem armas, o que foi negado ao primeiro momento, mas depois foi cedido, e eles também conseguiram, dentro de expropriações e roubos, né, de expropriações, conseguiram se armar, levando a resistência armada à frente, né, contra esse processo ditatorial. Uma grande influência dentro da ST é a FAI, a Federação Anarquista Ibérica, que foi fundada em 1927, e ela tem um papel bastante influente dentro dessa luta. Agora, com esse processo de resistência armada avançando, alguns territórios vão sendo ocupados pelas forças revolucionárias. Então, quando há esse processo de ocupação, as forças revolucionárias, elas atuam com a coletivização e autogestão das fábricas e dos locais de trabalho. As propriedades privadas são distribuídas, né? A gestão, aí começa um processo de gestão de territórios, né? A gestão desses territórios. Então, uma nova política, né, de ordem, né, uma nova política não, mas uma nova sociedade de ordem, aí sim, de ordem política e econômica, é colocada a esses trabalhadores, a esses moradores. E aí começa, então, o germe do processo revolucionário dentro da Espanha. Então, tem dois momentos. Tem a resistência contra o golpe militar que estava em curso, então, e aí surgindo a Guerra Civil Espanhola e o processo revolucionário. Então, são dois momentos paralelos. Por isso que eu acho complexo assim, entender só que a Guerra Civil Espanhola, ela tem de um lado as forças neofascistas não, mas as forças fascistas, que são, como eu disse, as forças conservadoras, a igreja e o exército, e de um lado as forças revolucionárias e progressistas. Então, nessa aliança, atrelavam os anarquistas, mais comunistas e setores liberais. Esses dois últimos, né, os setores liberais e os setores comunistas, eles entendiam que conciliar esses dois processos de guerra civil e processo revolucionário era inconciliável. E por que isso? Bom, o setor liberal, por não acreditar no processo revolucionário, entender que o Estado burguês, né, ideologicamente defender o Estado burguês, e o setor comunista por uma outra concepção de processo revolucionário, né? Então a aliança com a burguesia nacional, a tomada de Estado, acirramento da luta de classes, uma revolução socialista, para aí depois a tomada do Estado. Quer dizer, tomada do Estado não. E aí, para aí depois a consolidação do comunismo e aí a ditadura do proletariado. Então, para os comunistas, tem esse processo de tomada do Estado, que é fundamental dentro da teoria deles. Então, eles, apesar de serem minorias dentro do processo, seja da guerra civil, seja da resistência, seja do processo revolucionário, obviamente, defendiam nesse sentido, achavam que não dava para conciliar os dois. Nesse mesmo processo,
há essa reverberação, né, dessas críticas e dessas contracorrentes, né, do processo revolucionário, começa a reverberar no interior da FAI e do CNT. Então, isso acaba freando o processo revolucionário. Então, para tentar entender, acaba reverberando, ou seja, acaba diminuindo o passo, né, acaba sendo um freio do processo revolucionário e uma compreensão, que eu diria equivocada, do que é o anarquismo, de entender que anarquismo e liderança e referência eram como se fossem os opostos, né? Então, até onde o movimento anarquista ou até onde a organização anarquista toma as frentes, toma as rédeas da situação, né? Então, isso acaba freando o processo revolucionário. Nesse sentido, surge uma corrente, um agrupamento anarquista crítico a essa decisão, a essas decisões da FAI e da CNT, que são os amigos de Durruti, aqueles que eu abri minha fala, né, citando. Eles postulavam uma série de críticas justamente nesse sentido, dizendo que o processo revolucionário tinha sido guiado, tinha sido proporcionado por trabalhadores. Então não teria por que se limitar, não teria por que refrear, tendo em vista que o motor da própria luta era da classe trabalhadora. E aí eles indicam que as forças revolucionárias da CNT e da FAI, elas abandonaram o caráter de classe, e fazendo referência também, mais uma vez, à minha fala. Então, essa era uma crítica bastante dura que eles faziam, junto com outra, né? Eles defendiam que o movimento revolucionário devia ser autossuficiente, formando uma indústria da guerra. Então, os próprios trabalhadores deveriam produzir suas armas e todos os aparatos necessários, assim, de gaze, bota, curativo, e não depender dos setores reformistas para serem financiados, nem desses setores para ter situações favoráveis, né? Não podia ser uma moeda de troca, essa situação que era o que estava acontecendo. E outra coisa também é que o exército, outra crítica era que o exército fosse composto pela classe trabalhadora, necessariamente da classe trabalhadora. Nesse mesmo momento, membros da FAI e da CNT começam a ocupar cargos dentro de uma estrutura estatal, né, desse novo estado que estava surgindo, começam a ocupar dentro de cargos, assim, né? E aí os amigos de Durruti indicam que viram um abandono da causa revolucionária. Por isso que eles se posicionam também claramente contra a forma pela luta de via institucional. Outra proposta deles é uma junta revolucionária, que é uma espécie de agrupamento motor da revolução. Então, essa junta, são membros eleitos nas instâncias sindicais que seriam para a guerra, seriam para o enfrentamento de ordem revolucionária e que tocariam de assuntos tanto do enfrentamento, assuntos internacionais, se articulando com outras visões, né, revolucionárias, e da propaganda. Então, propagandear o que estava sendo feito. Esses mesmos membros seriam compostos, né, valeriam pela rotatividade de tarefas, o que evita a cristalização de função, né? Você faz hoje uma função, amanhã você faz outra função, e seriam subordinadas a assembleias, né? As decisões coletivas. Eu acho que a experiência da Guerra Civil Espanhola, ela traz ganhos importantes, ainda que sejam num curto período de tempo, né? Eu acho que ela traz ganhos bastante importantes no sentido organizativo, mas principalmente pelas suas críticas. Eu acho que muitos desses militantes, eles conseguem depois, né? Eles conseguem fazer um processo reflexivo do que foi o período e entender, tentar limpar arestas do que são equívocos teóricos, né? Se você tem uma inserção, como de fato eles tinham, né? Eles eram maioria dentro da classe trabalhadora e dentro da central sindical. Por que não ir? Por que não ir a seguir adiante? Tentar em algum dado momento falar, não, estou muito à frente, vou voltar. Não, você tem inserção, né? Isso está respaldado, não é loucura, não é viagem. Então, eu acho que traz essa reflexão
bastante importante, né, que vai desembocar em outras experiências, principalmente dentro da América Latina, porque com a tomada golpe, né, com a consolidação do golpe e a ditadura na Espanha, muitos militantes precisam ser exilados e acabam esbarrando na América Latina. É mais ou menos. Show! Vamos ouvir mais um som, então, para a gente entrar na reta final do programa. Voltamos já. This is the final moment of the beginning of our lives. Watching the stars above the Barcelona sky. We wait for dawn with revolution in our eyes. When we'll face the men that Franco sent to die. Oh, the city may crumble and alone within our homes, but we'll live in roots and we can call this city our own. Down with the landlords, the tyrants and the kings. Down with the bosses, the politicians and the thieves. We stand defiant, united to defend this new society that we have built with our own hands. And we built this city once, and we'll build this city again. This time we'll do it for ourselves. We couldn't read, so we started our own schools. We took the factories, they jeered and called us fools. Oh, even the communists with their lofty rhetoric thought we were incapable, they thought we were incompetent. But we built this city once, and we'll build this city again. This time we'll do it for ourselves. We don't need no police, and we don't need no cops. We don't need no guidance from some fucking bad guy. This time we'll build a world where no one needs to beg. Smash this bourgeois world of hate. World hate. We'll build this city with love, and we'll build this city with light. This time we'll build this city right. Día de la libertad, forever sleepless. Viva la revolución. Voltamos e, bom, acho que depois desse panorama histórico, queria que você trouxesse um pouco sobre o conceito de tática de guerrilha que foi sendo cunhado e como depois a experiência uruguaia, né, vai e faz uma crítica e aproveita e já traz isso até para o nosso conceito aqui na América Latina e deixa algo mais próximo mesmo das nossas experiências. O conceito de guerrilha, ele tem dentro da bibliografia, digamos assim, né? Ele é bem longo, ele é bastante extenso. Ele, na verdade, é cunhado com a resistência espanhola das invasões napoleônicas. Então, por isso que a expressão é espanhola, né? Guerrilha, que seria guerra pequena. Mas ela já é vista dentro do campo militar, assim, desde que o mundo é mundo. Porque, na verdade, ela é um desenvolvimento militar irregular, né? Irregular porque não se dá no âmbito do exército constituído, né? Ela é irregular nesse sentido, irregular, né? E coloca a luta, né, em condições diferenciadas. Então, você precisa fazer uma tática pequena, né, um enfrentamento rápido e pequeno, porque você ou tem menor número de gente, seja ele qual for,
ou porque você não influencia e necessariamente, então tem um menor número de gente, ou você tem menor poderio bélico, né? Então você tem pouca arma, ou pouca munição, ou pouca, enfim, e você precisa fazer uma ação rápida. Então o conceito de guerrilha é isso. Há uma espécie de, não é senso comum, mas há um entendimento rápido, assim, que guerrilha é naturalmente revolucionário. E ela não é, né? A guerrilha é uma tática militar e é o processo de resistência e de revolução vem a partir de quem se apropria dela e expõe isso. Mas falando sobre a experiência latino-americana, a guerrilha se tornou uma forma de luta muito comum e muito difundida dentro da América Latina, dos anos 60, né, finalzinho dos anos 50 até os anos 70, muito, justamente como forma de resistência ao desencadeamento de ditaduras que tivemos. E a principal posição, né, concepção teórica desse processo é o foquismo. O foquismo é uma tática cunhada, pensada e cunhada, desenvolvida pelo Che Guevara e por um teórico francês que chama Régis Debray. Não sei falar francês, gente, vocês vão me perdoar com esse nome. Então, essa é a perspectiva geral durante esse período, né? Então, é a guerrilha em vários países com o foquismo, né? Usando a tática do foquismo. Entrando um pouco na experiência da FAO, e aí a gente volta, né? A gente faz uma volta. A FAO, na verdade, ela é fundada em 1956. Ela é fundada em 1956 e ela passa por um outro momento, além da sua função, muito importante, que é o racha. Em 1964, há um racha dentro da organização, principalmente pelo setor estudantil, que discorda das posições que a organização está tomando, principalmente sobre o apoio à Revolução Cubana, que estava em curso, né, por achar que a organização estaria refém do castrismo. E, por outro lado, a organização diz que justamente era uma autonomia dos povos e era um processo revolucionário. Então, o apoio crítico viria nesse sentido. Mas a FAO, então, nesse sentido, de 1964, há esse outro processo que, além do racha, né, a saída de pessoas da organização, há um aprofundamento teórico dentro da organização. Então, o que consideramos como anarquismo, o que é absorvido ou não, até tomar outra etapa importante, que é 1967, que é o ano de clandestinidade da FAO. A FAO se torna clandestina em 1967, num estado em que o Uruguai é decretado um estado de exceção. Ainda não é uma ditadura constitucional consolidada. Ditadura constitucional não, uma ditadura militar consolidada, então é chamada de ditadura constitucional. Então é um processo de estado de exceção, onde algumas organizações, a maioria delas, já é tornada na clandestinidade. Então, são esses três momentos, né? Fundação, o racha e a clandestinidade. A FAO acaba no âmbito, né, político, ela acaba sendo herdeira dessas tradições, né? Ela acaba incorporando e entendendo essas experiências. E em 1950, que foi aquilo que eu disse da Guerra Civil Espanhola, muitos militantes vieram para a América Latina exilados, né, fugidos da Espanha, e foram bastante influentes para pensar a Guerra Civil Espanhola, como tinha sido a Guerra Civil Espanhola, os novos caminhos da luta armada, né, em 1950. Então, a FAO, eu acho que eu não sei se eu falei, que é a Federação Anarquista Uruguaia, na sua clandestinidade, ela entende que é necessário a criação de um braço armado. Um braço armado, ela se diferencia das outras concepções justamente porque a luta armada está dentro da organização. Todas as outras organizações que todas não, mas a maioria das que a gente conhece dentro da América Latina, ela é militar e aí é um processo de resistência militar. Na FAO, ela incorpora um braço armado. Então, você tem uma secretaria de propaganda, você tem uma secretaria de formação e você tem um braço armado. Isso, nesse sentido, a FAO consegue amarrar as questões políticas e ideológicas passando pelo braço armado. Então, o braço armado, ele tem autonomia apenas tática. Ele decide como é melhor, mas não o que fazer. Esse braço armado veio porque entendia que
a guerrilha naquele período era fundamental para a proteção da organização, que estava em clandestinidade, para apoio dela, né, para você conseguir, né, dar caldo, dar corpo àquilo, uma maneira de fomentar a luta e de autofinanciamento. Então, era uma maneira da FAO também ter subsistência, né? Conseguir sobreviver a esse período tão ruim para a organização e para o país inteiro. A OPR ela era composta por um número restrito de militantes, então você não podia ter grandes quantidades, eram pequenas, porque justamente ela tinha um objetivo, ela tinha uma função, né? Ela dava apoio à luta e ela protegia a organização de maneira geral. Eram pessoas que tivessem mais tempo dentro da organização, pudessem incorporar não, mas que tinham incorporado já toda a trajetória ideológica da organização, tudo que tinha acontecido, então tinha mais tempo de formação. Essas pequenas coisas que eu estou dizendo, são uma das coisas que diferenciam a leitura da FAO com o que estava acontecendo de hegemônico, né, no sentido, que era o foquismo. Dentro do Uruguai, havia uma organização chamada Movimento de Libertação Nacional Tupamaros, que é o MNLT. E eles foram uma das principais guerrilhas na América Latina e uma das mais importantes do país. Eles utilizavam a tática de foquismo. Então, o que é a tática de foquismo? É quando você entende que não há necessidade de você esperar as condições objetivas, né, todas as condições objetivas para a luta. Você pode criar essas perspectivas, né? Você pode criar essas condições através das táticas insurrecionais. E que uma das grandes linhas teóricas não é do não partido, mas a construção de um partido verdadeiramente revolucionário requer tempo, e a conjuntura não tem tempo. Então, vamos fazer no processo. Só que como o programa vai ser feito no processo, o partido é feito no processo, a tática militar, né, o lado militar, é muito mais sobressaído do que a formação política. E acaba se formando militares, né? Assim, é uma militarização da luta, mais do que militantes dentro da luta armada. Então, essa é uma das críticas importantes que a FAO vai fazer ao foquismo, né? É entender a contradição de você, né, de se dizer que as massas não estão prontas para a luta armada, que as massas não que é preciso agilidade, então vamos com o que tem, vamos logo, então as massas não estão prontas, mas mesmo assim achar que haveria incorporação dessas massas na sua luta, né? Haveria uma simpatia, haveria uma espécie de simpatia. E é isso que o Abraham Gilliam, que é um ex-militante combatente na Guerra Civil Espanhola, que vai para o Uruguai, faz essa reflexão, que a luta armada, ainda que sejam com poucas pessoas, elas precisam estar enraizada dentro das outras pessoas, né? As pessoas precisam entender a necessidade da luta. Isso não pode ser imposto, isso não pode achar que uma tática apenas faça com que você logo se conscientize. Isso é loucura. E essa é uma reflexão importante que a FAO faz, né? Então, essa incorporação desses conceitos de uma unidade presente, né? Então a luta armada tem que estar inserida dentro dessas concepções ideológicas. A ação de massas e a luta armada, ela precisa andar constante, ela precisa entrar em paralelo. Outra coisa importante também, que que a FAO faz a reflexão, é uma espécie de importação de luta. Eu falei isso na questão da Ucrânia, que a Makhnovitina entendeu quais eram as condições de luta dos trabalhadores e dos campesinos dentro da condição ucraniana, então a era ligada à terra, mas de uma certa maneira o foquismo, que surge como uma crítica ao que estava posto dentro do comunismo, ela acaba sendo transportada para outras, né? Então, as outras organizações, elas incorporam o foquismo, né, que deu certo dentro da Revolução Cubana, e acabam tentando importar como uma forma aquele processo de luta e não entender a condição das pessoas, né, a condição de luta do próprio país. A FAO tem um documento, se eu não me engano, tem em português, eu acho que tem, é de fácil acesso, que é o COPEI,
tem espanhol e tem português, na internet deixa eu editar, que é uma extensa carta de diálogo com o Movimento de Libertação Nacional Tupamaros e que vai discorrer essas críticas bem detalhadamente. Eu acho que para quem se interessa por esse tema e principalmente a luta armada dentro da América Latina, é um processo de reflexão bastante interessante que eles fazem e que trazem essa questão do apoio das massas e da importação da luta e de uma militarização da luta que eu acho que é bastante interessante todo mundo ler, quem tiver interesse, claro. É isso. Boa. Muito, muito, muito obrigada, Thaís. Obrigada por ter topado falar com a gente, por ter aberto esse conhecimento e proposto uma discussão que acho que é bem importante. Como você mesma disse no começo, ainda tem muito para se escrever sobre, estudar. Então, obrigada por trazer isso para a gente. E queria abrir o espaço para você, se quiser agradecer alguém, quiser deixar algum recado, enfim, o espaço é seu. Eu queria mais uma vez agradecer a vocês pelo convite, fiquei muito lisonjeada. Eu acho que é um assunto, como eu disse, muito pouco estudado. Eu acho que a gente precisava dar vazão a isso e eu acho muito, muito importante a gente criar esses canais de comunicação e discutir mais sobre isso. Mas enfim, é isso. Gostaria de agradecer mais uma vez. Quem quiser só me procurar por aí para trocar uma ideia, para conversar. É isso. Valeu, muito, muito obrigada mesmo. E, bom, Desobediência Sonora tá todas as quintas-feiras aqui na Rádio Antena Zero, mas você também pode encontrar a gente no Instagram, no Facebook, nos podcasts da vida. Então, a gente tá na verdade, nos transmissores de podcast, né? A gente tá no Spotify, a gente tá no Deezer, a gente tá, enfim, várias plataformas. E é isso. Muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima quinta. Falou! Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção! Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção! Temos presente em nossos estúdios. Atenção! Atenção! Carlos Marighella. Carlos Marighella. Esta mensagem é para os operários de São Paulo, da Guanabara, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, incluindo os trabalhadores do interior, para criar o núcleo do Exército de Libertação. Carlos Marighella. Carlos Marighella. O poder pertence ao povo. Carlos Marighella. Nosso lema é unir as forças revolucionárias. De qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda parte. Carlos Marighella. Podem surgir dos bairros, das ruas, dos conjuntos residenciais, das favelas, mucambos, malocas e alagados. O desejo de todo revolucionário é fazer a revolução. Cada patriota deve saber manejar sua arma de fogo. Carlos Marighella. Aumentar sua resistência física. Carlos Marighella. O principal meio para destruir seus inimigos é aprender a atirar. Carlos Marighella. Carlos Marighella, atenção, atenção, atenção. Apostos para o seu general, 1000 faces de um homem leal. Vamos. Apostos para o seu general, 1000 faces de um homem leal. Protetor das multidões, encarnações de célebres malandros, de cérebros brilhantes reuniram-se no céu. E o destino de um fiel seu, sabe que Deus quer consumado. É o que é, assim foi escrito. Marte um mito, um maldito sonhador, bandido da minha cor, um novo Messias. Se o povo dormia ou não, se poucos sabiam ler, e eu morri em vão, lese louco sem saber. Coisas do Brasil, super-herói mulato, defensor dos fracos, assaltante nato. Ouçam, é foto e é fato, há planos cruéis, tramam 30 fariseus contra Moisés, moro. Marighella. Reaja ao revés, seja alvo de inveja, irmão. Esquinas revela a sina de um rebelde, ó meu. Que ousou lutar, amou a raça, honrou a causa que adotou o aplauso, é pra Carlos Marighella. Revolução no Brasil tem um nome. Veja um homem, sei que é ser um homem também. A imagem e o gesto, lutar por amor. E de gesto como sequestro do embaixador. O resto é flor, sem ter festa eu vou e eu peço. Leio meus versos e o protesto é show. Presta atenção que o sucesso em excesso é cão que se habilita a lutar. A fome grita horrível a todo ouvido insensível que evita escutar. Acredita lutar, quanto custa lidar. A cidade chama a vida, quem vai por quem ama, quem clama por socorro. Quem ouvirá crianças, velhos e cachorros sem temor. Clara meu eterno amor, sara minhas dores.
Pra não dizer que eu não falei das flores da Bahia, de São Salvador, Brasil. Capoeira mata um, mata mil, porque me fez hábil como um cão, sábio como um monge, arte reflexo. De longe eu me complexo, sim, confesso que iria ver Davi matar Golias. Nos trevos e cancelas, becos e vielas, guetos e favelas. Quero ver você trocar de igual sobre os degraus, precipícios e vida difícil, ô povo feliz. Quem samba fica, quem não samba, camba. Chegou, salve geral da mansão dos bambá. Não se faz revolução sem um fura na mão. Sem justiça não há paz, é escravidão. Revolução no Brasil tem um nome: Carlos Marighella. Apostos para o seu general, 1000 faces de um homem leal. Vamos, apostos para o seu general, 1000 faces de um homem leal. Marighella, essa noite São Paulo, o anjo vai morrer por mim e por você, por ter coragem de dizer. Todos nós devemos nos preparar para combater. É o momento de trabalhar pela base, mais e mais pela base. Chamemos os nossos amigos mais dispostos, tenhamos decisão, mesmo que seja enfrentando a morte, porque para viver com dignidade, para conquistar o poder para o povo, para viver em liberdade, construir o socialismo, o progresso, vale mais a disposição. Cada um deve aprender a lutar em sua defesa pessoal, aumentar sua resistência física, subir ou descer por escarpas e barrancos. À medida que se for organizando a luta revolucionária, a luta armada, a luta de guerrilhas, que já venha com a sua arma. Muito obrigado, Marighella, pela sua participação. Carlos Marighella. Muito obrigado, Carlos Marighella. Carlos Marighella. Carlos Marighella. Você ouviu pela Antena Zero Desobediência Sonora, produzido e apresentado por Felipe Suna e Fernando Konesuki. Você está na Antena Zero. Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.